eu sou o professor Jean. Hoje a gente vai apresentar a aula sobre progressões aritméticas. Vocês vão ter que relembrar uma matéria que é importante, que são conjuntos dos números reais, para que a gente possa entrar no real objetivo da aula. O que vocês vão aprender nessa aula de hoje? O que é uma sequência numérica, como determinar a sequência, se ela é infinita ou se ela é infinita, o que é e quais são os termos de uma sequência numérica, e o que é uma sequência aritmética e a soma dos termos de uma PA, que é a famosa progressão aritmética. Então, nesse slide a gente vai ter definição do que é uma sequência numérica. Né? Então a sequência numérica são os elementos de um conjunto que pertencem a um conjunto de números reais. Né? Ou seja, números reais são todo e qualquer número que pode ser representado. Né? Esses elementos eles vão estar dispostos em uma certa ordem. Então, para ser uma sequência, tem que seguir uma ordem. Senão, não vai ser uma sequência numérica. Então, tem que ter uma ordem. E aí vão existir dois tipos dessas sequências numéricas. Elas podem ser tanto infinita quanto finitas, né? Então, enfim, só tem duas definições. Então, ela pode ser uma sequência finita e uma infinita. Então, eu coloquei dois exemplos de cada tipo de sequência, né, onde elas podem ser infinitas. Então, no primeiro exemplo, eu dei o exemplo dos números conjuntos dos números pares, né? 2, 4, 6 e 8, e seguindo infinitamente. E também o conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7 e por aí vai. Agora, exemplo de sequências finitas, né? Então, sucessão de números 1, 2, 3, 4 e 5, né? A sucessão de outros números 10, 20, 30 e 50. Aí são conjuntos finitos, né? Eles têm um início e têm um fim. Agora, o que é uma progressão aritmética? A progressão aritmética, ela é uma sequência numérica que ela depende de um primeiro termo e de um segundo termo. E cada termo dessa sequência, ele vai ter uma colocação. Então a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto termo. E a questão mais importante vai ser a razão. A razão que vai definir esse termo, que é uma constante, que vai definir justamente como vai ocorrer essa sequência. Então, como a gente vai determinar uma sequência? Então, para determinar a sequência, a gente precisa saber a imagem, né? Ou seja, um valor qualquer, que é um valor que a gente chama de n, ele vai pertencer sempre ao conjunto dos números naturais. Né? Conjuntos de números naturais vão de 1 até infinito, né? São os números inteiros positivos, e podemos fazê-lo aplicando sempre a lei de recorrência. Lei de recorrência. O que é a lei de recorrência? É uma lei que permite a gente poder calcular o termo dessa sequência através do termo anterior. Ou seja, para você poder calcular o termo anterior ao termo que você está, você precisa de saber o termo onde você está. Por exemplo, se você está no termo 2, você vai precisar saber a razão para justamente poder calcular o termo anterior dele, que é o termo 1. Né? Então, A2 e A1.